Olá a todos, esse é mais um Cast Quest para vocês e a gente tá com uma frequência um tanto quanto errática do nosso podcast por conta de agenda, por conta de não conseguir ainda encaixar as gravações dos podcasts na minha rotina e por conta disso até e por conta de eu sempre ter tido essa vontade de testar um podcast sozinho. Eu já ouvi alguns nesse estilo e eu gostei, eu não vejo problema, eu não sei porque todo podcast precisa ter 17 pessoas, parte do nosso podcast é pra gente ter essa interação com os padrinhos, mas a gente também tá testando formatos, então alguns podem ser com os padrinhos como convidados, outros podem ser falando dos episódios dos animes da semana, a gente vai testando diferentes formatos aí. Eu queria fazer isso em forma de vídeo, mas eu falei, poxa vida, faz tempo que a gente não tem um podcast, então, ora, por que não, né? Por que não fazer isso num formato de podcast que tem um pouco mais uma licença poética, digamos assim, de ser mais longo, para eu fazer a minha lista dos meus episódios preferidos de Evangelion e falar um pouco mais especificamente de alguns momentos que eu gosto muito em Evangelion, meio que episódio a episódio. Eu poderia fazer isso de todos, mas eu não tenho tempo, e dois, também não é como se eu gostasse apaixonadamente de todos os episódios do Evangelion. Eu acho que não tem ninguém que goste apaixonadamente do episódio do Jet Alone ou do Vulcão. E eu digo pra vocês, inclusive, que o Jet Alone tem coisas muito legais, e o do Vulcão ainda tem o detalhe de mostrar um anjo adormecido e que desperta. Que é o que a gente tava falando, que os anjos foram adormecidos. Lá vocês podem assistir o nosso vídeo do final explicado que explica o mundo do Evangelho. A gente diz que os anjos estavam adormecidos. O episódio do Vulcão é uma evidência disso. Mas não é um episódio fantástico também, né? Não vamos fingir aqui que todos os episódios de Evangelion são maravilhosos. Eu tenho os meus preferidos, eu tenho os que eu gosto pra caramba. E eu vou falar na ordem crescente. Não vou colocar na ordem de preferência não, vou colocando na ordem crescente aqui. Eu vou começar, por exemplo, vamos lá, vamos para a lista, como são os meus 10 episódios preferidos. O primeiro da lista vai ser o episódio 2. O primeiro episódio é maravilhoso, não tem como dizer que ele é ruim, ele é um episódio muito, muito bom. Porque ele é, além de intenso e muito bem dirigido, né, ele é muito funcional. Ele é muito eficiente. Você já tem ali uma quantidade de informações muito boa e muito bem narrado para não ser um monte de apenas diálogos expositivos. Você tem muita informação passada por interação de personagem. Você entende muito rapidamente com o primeiro episódio o nível da ameaça, o tipo de medidas que estão sendo tomadas, a relação da NERV com a ONU e que o principal da série é a relação do Shinji com o pai, com o Gendo. E o quanto o Gendo é um filho da puta, inclusive. Isso é muito bem explicado. Tem um colega meu de trabalho, o Matheus, que alguma hora talvez ouça o meu podcast, porque ele tá assistindo o Evangelho agora e vai esperar pra ver os vídeos depois. E ele falou que ele tava assistindo com a esposa dele. E logo no primeiro episódio a esposa dele virou pra ele e falou: caralho, mas esse Gendo é um filho da puta, viu? Narrativa eficiente. Muito rapidamente isso ficou muito claro. O episódio 1 é muito eficiente. O episódio 2 é genial como estrutura, né? Eu falei um pouco disso já no nosso VideoQuest 91 e eu acho isso fantástico. O quanto ele sai daquele primeiro episódio com o Shinji no robô e aí a gente passa e... Bom, é um moleque que nunca viu esse robô na vida. A primeira vez que ele viu, ele ficou apavorado, porque era uma cabeça gigante. Ele não sabe nem andar direito. Ele aciona um negócio e cai. Depois acho que ele dá uma corrida maluca lá e é logo vencido, assim. O começo desse episódio 2 é uma derrota, aquele bate-estaca lá com o braço do Angel e o desespero total, o grito da Namisato e corta. E é o hospital. E aí a gente passa muito tempo. Isso é uma coisa muito interessante no Evangelion, porque Evangelion, ele é episódico, né? A gente esquece disso, porque ele tem uma trama que vai do começo ao fim da série, mais o filme e tal. Mas ele é bastante episódico. Ele tem uma eficiência na narrativa que é pensada pro episódio ser uma narrativa fechada. E o que falta em muita coisa que a gente vê por aí que principalmente hoje em dia, que confia muito
até no nosso novo hábito da maratona, e esquece que você precisa contar num episódio, já que é seriado, né? Você precisa ter um começo, meio e fim com eficiência. E o Evangelion, ele tem um começo, meio e fim com muita eficiência, e porque ele precisa que cada episódio seja uma narrativa completa, cada episódio tem muita coisa, sabe? Ele é muito variado. Esse segundo episódio, ele é muito variado. Ele passa daquela tensão do começo pra uma calmaria muito esquisita, que tem o Shinji acordando no hospital, os danos e o controle de danos pós-batalha, e a gente sabe que teve uma vitória. Não é grandioso, não é super legalzão, mas ele venceu. E depois de vencer, o que a gente vê é pegando destroços da cabeça do robô, e a gente percebe aí que o robô perdeu a cabeça, né? E você vê ele completamente abandonado no hospital. Ele acorda e tem umas cenas, tipo, muito bem enquadradas do Shinji no corredor do hospital. Aquele branco completamente impessoal da luz. Ele vê a Rei passando, mas não existe uma conexão, não existe um sentimento, só existe um estranhamento. O Shinji é sempre pequeno na cena, no corredor gigantesco, depois sentado numas cadeiras, pequeno, olhando para a própria mão. E aí a gente vai passando o episódio e tem uma cena que é só maravilhosa, e é o triunfo da edição do Evangelion. Eles vão pegar um elevador e abre o elevador, abre a porta do elevador e tem o Gendo, silêncio, desconforto, ele desvia o olhar, o elevador fecha a porta e acabou. Essa é a interação deles. É o máximo que eles conseguem. Não tem diálogo, não é grandioso, não tem expressões tão exacerbadas. Um impacto, ele desvia o olhar e a gente já entendeu tudo. Aí a gente tem toda aquela parte da Misato tentar se conectar com o Shinji, porque só o que o Shinji quer fazer é ter alguma conexão, apesar do medo dele, que a gente vai falar um pouco mais disso mais tarde, trazendo o Shinji pra casa. Então, como eu disse, tem muita variação. A gente passa daquele momento de estranhamento e desconforto para um outro tipo de desconforto, mas um desconforto jogado pra comédia, né? Ele na casa da Misato e tentando se adaptar aos novos hábitos, ao Pen-Pen, ao fato de a casa ser toda bagunçada e tal, que é uma sensação de família que ele ainda não consegue aceitar, não consegue operar dentro dessa sensação de família esquisita, porque não é a família dele, porque ele nunca teve um senso de família. E aí, depois de tudo isso, é que a gente volta pra ver a batalha e contra o monstro, que é Evangelion, robô gigante contra monstro. A gente passa muito tempo de muitas outras coisas, de muita construção de personagem, de muita construção de atmosfera, de universo, pra aí a gente voltar pra luta. E quando a gente volta pra luta, a luta é só horrível de novo. Ele perde, é uma derrota, o robô enlouquece e não é uma luta, não é uma vitória, é uma espécie de massacre horrível. Esse segundo episódio é muito, muito, muito bom. Assim, se você não consegue deixar de assistir o segundo depois de ver o primeiro, depois que você vê esse segundo, você só percebe que Evangelion é outra coisa, sabe? E termina com o Shinji olhando o olho do Eva abrindo e ficando completamente horrorizado. Porque é horrível, né? Porque é um monstro. E é isso, ele tava dentro desse monstro. E ele não consegue aceitar e grita. E tem aquele grito de horror do Shinji, que é bastante comum. Tem a Misato falando, você fez algo bom, você devia estar orgulhoso. Com um olhar de desespero do Shinji na cama. Todo esse episódio é muito eficiente, muito variado e muito inteligente. Estruturalmente falando, ele é muito inteligente. O segundo episódio é um dos meus preferidos em Evangelion. Depois do segundo a gente tem uma série de episódios ainda nesse clima de solidão e estranhamento. Então ele tem um equilíbrio entre a melancolia e a fórmula do desenho de robô gigante. Tem o episódio do Dilema do Ouriço e tal. Mas o meu próximo da minha lista é o episódio 6. E o episódio 6, ele tem várias coisas que eu gosto
Mas eu tava pensando nesses episódios do começo da série. Vocês vão perceber que a minha lista tem muito mais episódios da segunda metade, né? Porque eu acho que a série não é uma verdade universal, mas eu acho que do 1 ao 15, Evangelion é melhor que 90% dos animes. Do 15 ao 26, mais o filme, Evangelho é melhor que 99,9% dos animes. Eu vou conceder... Sabe aquele anime que você tem no seu coraçãozinho? Não, o meu anime da minha vida é Yu Yu Hakusho. Beleza, guarda isso no seu coração. Eu vou permitir. Eu vou aceitar. Mas Evangelho é muito melhor que todo o resto, sabe? Então vocês vão perceber... Isso, lógico, eu tô falando do ponto de vista de um fanboyzão, né? Vocês têm que entender qual é o ponto de vista que está... o ponto de partida aqui do discurso. E vocês vão perceber que a maior parte dos meus episódios preferidos está na segunda metade. Mas eu tava pensando sobre essa primeira metade mais formulaica, como a gente fala no VideoQuest 91, e por que eu gosto tanto desse período. E o que me atrai nesse momento, porque ele não é, as lutas assim, tem momentos de animação muito bem feita, mas as lutas não são grandiosas, não tem, você pega animes recentes, pega, sei lá, o Gundam Origin, que saiu recentemente, que tem umas batalhas de Gundam no espaço que são muito mais legais do que boa parte do que acontece em Evangelion, nesse quesito de luta de robô, sei lá, pega a única coisa que eu assisti de Code Geass, eu vou comparar com Code Geass pra vocês ficarem felizes, olha só. Eu assisti 4 episódios muito tempo atrás, e a maneira como Code Geass conduz as suas lutas de robô na cidade é feito pra ser mais empolgante do que Evangelion. Mas eu gosto muito mais da parte formulaica de Evangelion, porque eu gosto muito de filme de assalto. Eu tava pensando nisso recentemente. A estrutura da maior parte das batalhas da parte da primeira metade de Evangelion é uma estrutura de filme de assalto. Ele não é uma luta, um conflito direto. É um problema. É um quebra-cabeça que precisa de uma solução. Então, a gente saiu do episódio 5, que tem todas as outras questões de personagem que eu já vou chegar, e apareceu esse Angel, que é um dos meus preferidos como Angel, como design. Eu acho inacreditável o quanto esse Angel, a escolha, para começo de conversa, a escolha de fazer uma forma geométrica azul sem graça como inimigo, e é absolutamente ameaçador. É algo muito alienígena, você pensar que aquilo é uma forma de vida inteligente, razoavelmente inteligente e muito perigoso. É uma puta ameaça. E ele é um problema. Ele não é só ele está nos atacando, é um monstro que nos ataca, que nem o episódio que chega a Asuka e é tipo um Kraken bizarro, ou o primeiro, que é uma forma humanoide com braços e tudo mais. É só uma coisa que não tem solução. E o resto do episódio, em várias partes, porque como eu já disse anteriormente, os episódios do Evangelion são muito variados e muito eficientes em criar diferentes momentos, vários diferentes momentos, com vários climas, várias atmosferas diferentes. E esse episódio tem uns 3 momentos distintos de planejamento. Tem aquela trilha sonora, aquele pam 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 pam, que eu acho demais. Eu gosto muito da trilha sonora do Evangelion. Tem no Spotify pra quem quiser ouvir. Infelizmente só o volume 1, porque o Evangelion tem 3 volumes de trilha sonora. Aliás, um pequeno parêntese aqui, porque se você for na trilha sonora do Evangelion, você vai ver que o artista é Shiro Sagisu, e tem outras trilhas sonoras do Shiro Sagisu no Spotify, e tem a do Gridman, SSSS Gridman, recentemente, do Trigger, e a trilha sonora do Shiro Sagisu pro Gridman é muito boa. Tem o estilão dele, que lembra muito Evangelion, e Gridman empresta muito de Evangelion, como direção e clima e tudo mais, e, pô, muito bom, ouçam também. Mas enfim, voltando. O que acontece aqui é que você tem esses momentos de planejamento. O filme de assalto, a estrutura do filme de assalto nós temos um objetivo, tem que entrar no cofre e roubar X. Temos 1, 2, 3 obstáculos. Então a gente precisa de pessoas, recursos e planos com passos claros para passar por esses obstáculos, entrar no cofre e roubar X. E aí você tem a etapa do planejamento, que prepara a gente para a ação, prepara a gente para os stakes, né, para os riscos, para o que está em jogo ali. Você tem a etapa da execução do plano. Na execução do plano, coisas precisam dar errado para você ter o conflito, e aí você tem o momento em que
os assaltantes superam os obstáculos e cumprem o planejamento. E a estrutura da ação do Evangelion é basicamente isso nesses momentos. E é tudo centrado na Misato, que é uma personagem maravilhosa. Então nesse você tem o fato de que o raio do Angel é muito forte e não tem nada, eles não tem nada que aguente de verdade. E tem uma área que eles precisam, que eles não podem entrar porque eles vão ser atingidos. Então ele precisa superar esses obstáculos. E como fazer isso? Então precisa de uma arma de longo alcance, precisa de um planejamento muito específico, precisa de muita energia. Então você tem um momento onde ela vai buscar o rifle com a Rei, no momento que pra mim também é muito engraçado, que a Rei tá abrindo o telhado e parece um telhadinho, parece um brinquedo pro robô e tal, e ela pega o bagulho. Aí tem que fazer todo o direcionamento da energia do Japão inteiro. E essas partes do planejamento da operação Yashima, eu acho, são muito legais. Pra mim, são muito empolgantes, porque tem essa expectativa, né? O filme de assalto é basicamente construção de expectativa. Ele cria as condições, você fica esperando para que essas condições sejam cumpridas, e aí você trabalha em cima dessa expectativa e da quebra de expectativa, e isso é que gera atenção. E é assim que Evangelion funciona nessa primeira metade, e eu acho maravilhoso. Mas não é só isso, esse episódio. Porque esse é um episódio da Rei. A gente tem... Os 4 primeiros episódios são muito Shinji. Muito Shinji. Tem lá o telefone que não toca, o dilema do ouriço, o Shinji fugindo e desistindo e voltando, a necessidade do Shinji de encontrar uma casa e tudo mais. Aí o 5º e 6º são muito episódios da Rei. E o mistério que é a Rei, até pra ela mesma. O episódio 5 é o episódio que tem a icônica cena do quarto da Rei, que o Shinji cai em cima dela e tudo mais. Que é uma daquelas cenas que, pelo menos essa, é uma cena que mostra que Evangelion tá tentando problematizar a questão do fanservice. Tem fanservice em Evangelion, que às vezes é só pelo fanservice, mas esse fanservice só pelo fanservice também é ressignificado lá no filme do End of Evangelion. Mas essa cena no 5 é uma cena muito interessante, até por uma recompensa que dá no 6. Os 5 e 6 formam um conjunto muito bom, porque a Rei não tem a questão da nudez, não tem a questão de ter a vergonha da nudez, porque não importa. Porque ela não tem nada, ela não é nada. Ela tem os laços que ligam ela ao Eva e ao Gendo, mas ela não sabe quem ela é. E ela não tem esse pudor. E é uma cena típica, no episódio 5 que eu digo, a cena do quarto da Rei, é uma cena típica de fanservice, de comédia romântica escolar, que é muito interessante quando você pega exatamente a cena que acontece em todos esses animes e tira a comédia. Você tira o tom de comédia, só o que você tem é o desconforto. Eu gosto muito dessa cena, até metalinguisticamente, sabe? Eu realmente não acho, eu acho que tem muito fanservice, até em Evangelion, tem muito câmera na bunda da Misato, que podia simplesmente não existir. Mas eu não acho que toda nudez é a mesma coisa. E essa é uma cena que pode até despertar coisas em quem tá vendo, mas o que a cena quer é despertar desconforto. Porque é desconfortável pro Shinji. Seria uma situação empolgante em qualquer outro anime, porque, nossa, ele tá pegando no peito dela e tal. Mas é só estranho pra todos os envolvidos, sabe? Quer dizer, todos os envolvidos, pro Shinji, a Rei não tá nem aí. E no episódio 6 você tem a inversão disso, quando a Rei tá sentada do lado do Shinji quando ele acorda depois de tomar o raio, né? Ele fica dormindo e tal, depois de ser colocado num caixão, o que é muito interessante também. E ele fica com vergonha de estar pelado perto dela, sabe? A relação é completamente desigual. Ele tem pudores e ela não. Essa jogada é muito interessante. E aí você vê no resto do episódio o completo desprendimento da Rei por ainda não ter se descoberto como uma pessoa. Isso é muito mais interessante, inclusive, no mangá, não esse momento especificamente, mas a construção da Rei, porque o mangá
força um pouco, digamos assim. Eu não tô falando forçado de maneira ruim, mas enfim, o mangá vai fazendo a Rei crescer mais como personagem do que no anime, pra depois, quando acontecer a morte dessa Rei, muitos spoilers nessa frase agora, vocês estão assistindo ou ouvindo um podcast que vai listar vários episódios de Evangelho e falar detalhadamente sobre eles. Vai ter muito spoiler, gente. Então a Rei cresce mais no mangá pra depois ela morrer, e o choque da perda da Rei sem a perda de verdade da Rei, porque ela continua viva, entre aspas, ser pior do que no anime. É bem interessante isso. Mas esse é um momento em que a Rei não se descobriu, ela não tem nenhuma vontade de viver, ela entende que a função dela é morrer pro Shinji viver, e é isso que ela vai fazer, porque essas foram as ordens. E o Shinji tá meio que tentando desesperadamente, talvez seja a única pessoa, talvez tirando o Kaoru, e bom, tem a questão do pai, porque tem os traumas dele, mas é a única pessoa que o Shinji realmente tenta alcançar, porque o Shinji não tenta muito, isso é muito importante pro filme, inclusive. O Shinji não tenta alcançar as pessoas, ele meio que espera que elas venham, e esse é um episódio que o Shinji meio que se esforça pra que ela não desista. É muito interessante porque é muito diferente do padrão do Shinji. E aí tem a cena que replica o Gendo, porque tem o flashback no 5 do Gendo abrindo a escotilha, depois tem o Shinji abrindo a escotilha, a questão do óculos e tudo mais. Tem uma cena lindíssima da Rei na frente da Lua, e a Rei tem muitas relações com a Lua, sendo Lilith. A Lua tem a ver com Lilith porque a Lua é o resto da Lua Negra, que caiu da semente da Lilith. Eu expliquei tudo isso no vídeo que explica o mundo de Evangelho. Fora o encerramento do Fly Me to the Moon, né? E é um ótimo episódio. E aí tem a operação, obviamente, termina com a operação, e a operação, como eu disse, cria essas tensões, e aí dá tudo errado. E, enfim, é muito eficiente, muito bom. É um baita episódio, esse episódio 6. O meu próximo episódio preferido, indo em ordem crescente, é o episódio 12. O episódio 12, o título que ficou aqui no Brasil é O Valor de um Milagre. Deixa eu até dar uma olhada no nome, nos dois nomes gringos desse episódio. O Valor dos Milagres, ou Ela Disse, Não Faça com que os outros sofram pelo seu ódio pessoal. É um episódio sobre a Misato, sobre a motivação da Misato. Ele começa com o flashback do segundo impacto. Aliás, ele não é só sobre a motivação da Misato, é sobre a motivação do Shinji também. E sobre o contraste da motivação da Misato e da motivação do Shinji. E, inclusive, é interessante porque o contraste entre a motivação da Misato e a motivação do Shinji tem muito a ver com o que vai ser discutido lá no fim da série. A questão de você encontrar a motivação de dentro e encontrar a motivação de fora. A Misato, ela encontra a motivação de dentro, a história de vida dela e o que ela sente que deve ser feito. Também tem a ver com a imagem de eficiência que ela criou para ela mesma, como, por exemplo, é demonstrado no episódio 25. Esse é um episódio que o Gendo e o Fuyutsuki estão na Antártida para pegar a lança de Longinus, se eu não me engano. E quem tem que decidir a operação é a Misato. E ela faz de tudo para que dê certo, porque ela tem um objetivo interno e porque ela precisa mostrar essa imagem de eficiência, mas não porque ela quer elogio dos outros, como o Shinji. Ela faz isso porque ela faz isso. E, pelo menos essa é a minha interpretação da Misato, porque eu considero a Misato talvez a única pessoa madura em todo o Evangelion, ainda completamente quebrada por dentro, mas talvez a única pessoa madura em todo o Evangelion. E ela tem essa motivação que vem da história de vida dela, e ao mesmo tempo que ela tem essa questão da eficiência. Tem esse episódio, por exemplo, que fala que ela foi promovida. Ela não tá aí com essa promoção pra fazer festa, tem até o momento da festa, mas ela não tá confortável nessa festa e tudo mais. Ela não liga pro elogio do Gendo no fim do episódio, mas ela precisa que as coisas funcionem, pra ela acreditar pra ela mesma que ela vale alguma coisa, talvez. E isso é contrastado com o Shinji, porque o Shinji precisa de validação externa. Ele não se entende como pessoa, ele não tem essa força de vontade, essa maturidade que a Misato tem. Ele precisa de validação externa.
E nesse episódio ele fica perguntando, ele pergunta pra Asuka, que também tem essa necessidade de validação externa. Ele já tinha perguntado pra Rey no episódio que eu já tinha citado aqui, o 6. E no fim do episódio ele tem o elogio do Gendo. E ele volta a citar esse elogio algumas vezes ao longo da série. Que ele se sentiu realizado, ele sentiu que é pra isso que ele vive. Pra ter esse pequeno momento onde o Gendo fala bom trabalho, Shinji. O que é, assim, bem triste e também completamente compreensível, sinceramente. Esses são os momentos que eu me identifico com o Shinji. Eu entendo o valor da validação externa e eu entendo a tristeza da busca por validação externa. Tá aqui, eu tô abrindo meu coração com vocês. Eu tenho a porra de um canal de YouTube, né? Quando você tem um canal de YouTube, você tem essa necessidade da validação externa. Ao mesmo tempo que tem o fardo da validação externa. Isso vem com um lado ruim, porque se você determina o seu valor pelo valor que os outros te dão, esse valor pode acabar, porque você não tem controle disso. E quando acaba, é muito doloroso. Esse é o caminho do Shinji e essas são as partes que eu me identifico com ele. Essas questões eu acho que são muito reais, sabe? Essas dores do Shinji são dores muito reais. E esse episódio tem mais uma operação militar, que é aquilo que eu falei de solução de problema, que eu gosto muito em Evangelion, toda vez com a Misato, e ela faz essa operação maluca. Tipo, eu gosto dessas coisas em Evangelion também, porque o problema não é só o anjo que tem uma forma humanoide e dá porradinha, não é um lagartão, um Godzilla e tudo mais. O Hideaki Anno ia fazer Godzilla depois. Assistam Shin Godzilla, é ótimo. Mas aqui você tem esses Angels que são tipo, é um olho bizarro e ele vai cair. O que a gente faz? A gente não sabe exatamente onde ele vai cair e tem que fazer alguma coisa que ele vai cair. E aí ela faz o plano maluco de, bom, vamos ficar todo mundo a postos num range aqui, né, numa área que a gente vai conseguir cobrir, e vocês saem correndo e quando a gente souber exatamente quando ele vai cair, que vai ser no meio da queda, vocês correm pro lugar onde ele vai cair, pega ele com a mão e dá uma facada. É isso, esse é o plano, é da hora, é emocionante, pra mim é empolgante. Tem um bom trabalho de criar a tensão e criar a sensação de perigo das coisas que estão em jogo. E é muito bom. Esse é mais um episódio que eu acho muito foda. Talvez o último desses episódios de monstro da semana que eu gosto muito em Evangelion. O resto é só desgraceira a partir de agora, eu acho. Meu próximo episódio preferido de Evangelho é o episódio 15, chamado Mentiras e Silêncio, ou Aquelas Mulheres Desejavam o Toque de Outros Lábios e Assim Convidaram Seus Beijos. Que é o episódio que a gente citou no VideoQuest 91, que não tem nenhuma porrada de anjo. É um episódio de uma certa normalidade, de uma vida normal em Evangelion, que é só conflito, só conflitos internos, não são grandes dramas, mas são conflitos internos sendo trabalhados aí. Boa parte desses temas de ansiedades sociais que são trabalhados ao longo de Evangelion são trabalhados nesse episódio 15, Mentiras e Silêncio. Ele é meio que feito em duas partes. Ele é feito num primeiro momento de compromissos sociais pouco sinceros, com nenhum contato real entre os personagens. Você tem a Misato, o Kaji e a Hitsuko indo para um casamento que eles não parecem querer muito estar lá, mas são compromissos sociais que eles têm que cumprir para ter algum tipo de vida normal, que não seja só naquela porra daquele bunker. Você tem o Shinji indo com o pai dele no cemitério falar com ir pro túmulo, que é uma mentira. O túmulo da mãe dele é uma ficção, porque não tem corpo, é só uma lembrança de que ela existiu. E a Asuka indo pro encontro no karaokê com os moleques que ela nunca viu na vida e tal. Nenhuma dessas relações é sincera, nenhuma dessas relações traz nada pra ninguém. O Shinji tenta ter algum contato sincero com o Gendo, mas o Gendo ele é muito pouco aberto pro Shinji. Então tem um diálogo muito artificial, muito estranho, porque o Gendo é um cara artificial e estranho e distante do Shinji, com umas frases de efeito sobre questões grandes, assim. Ele é muito... O que o Gendo fala é muito grandioso e muito afastado do que o Shinji queria que fosse conversado, né? Sobre a mãe dele, sobre coisas mais específicas, e ele fica falando com frases grandiosas e mente.
basicamente mente, porque ele fala pro Shinji que ele só tem a lembrança da mãe, isso é o suficiente. Ele deixou tudo no passado. Ao fim do episódio mostra a Rei no tubo, e a Rei é a representante viva de que isso é uma mentira. Ela existe porque ele não consegue deixar a Yui pra trás. Então é uma grande mentira. Falar em mentira, esse episódio também abre com o Kaji investigando o Instituto Marduk, que é o tipo de coisa que quando eu via quando moleque, eu acho que eu nunca peguei direito qual é a ideia, eu só fui entender agora porque não era uma coisa que eu pensava muito também. O fato do Instituto Marduk, que é um instituto que escolhe os pilotos, ser uma empresa de fachada, um instituto de fachada, na verdade, criado para dizer que existe uma seleção criteriosa dos pilotos, quando na verdade a seleção é o Gendo. O Gendo decide. A escola é um monte de candidatos a piloto, ele decide quem é piloto, por isso que ele escolheu o Shinji, porque ele sabia que o Shinji ia poder pilotar o Eva, porque a Yui tá lá dentro. E essa é a investigação do Kaji. Esse é o episódio também que tem aquilo que eu citei do Shinji olhar pra Rei e lembrar da mãe e ter essa relação psicossexual bizarra entre eles, né? De você torce o pano como a minha mãe, você daria uma ótima mãe, é só estranho tudo isso, né? Então você tem esse primeiro momento de relações envoltas em mentira e pouca sinceridade e tudo mais, e aí você tem uma segunda metade com a Misato e o Kaji, e com o Shinji e a Asuka. O Shinji e a Asuka é uma tentativa de algo. E iniciativa da Asuka, isso é muito importante. Essas coisas raramente são iniciativa do Shinji. O Shinji aceita porque ela falou isso. Vamos fazer, eu tô de saco cheio, me dá um beijo. É o episódio do beijo. E a iniciativa é da Asuka, pra tentar alguma coisa ali, sabe? Porque, apesar também da motivação ser uma motivação muito ruim, de ciúme do Kaji, e o Kaji não me dá atenção, então sobrou o Shinji e tudo mais, mas é uma tentativa e não dá certo. Não tem um contato real ali. A cena é feita pra comédia ao mesmo tempo que eu considero uma cena muito triste. Do quanto é um beijo que poderia ser algo positivo, mas é nojento pra um e é sufocante pra outro, sabe? E aí você tem depois a única relação sincera, como eu já disse, talvez a Misato seja a única pessoa madura em todo o Evangelion, junto com o Kaji, de certa forma, e essa relação Misato-Kaji talvez seja a única relação sincera em todo o Evangelion, de certa forma. Aquele é um momento que a Misato basicamente declara todos os problemas dela, de eu menti pra você quando eu tava apaixonado por outro, porque eu fiquei com medo da gente se relacionar e eu achava que você era parecido com o meu pai e eu não queria ter uma relação com o meu pai porque eu achava que eu odiava o meu pai. Depois ela vai falar um pouco disso pro Shinji até, ou antes, agora eu tô confuso, mas enfim. Eu achava que eu odiava o meu pai, mas eu não sei muito bem quais são os meus sentimentos com o meu pai, eu não sei quais são os meus sentimentos com você, e eu me acho um lixo, e aí eles se beijam. E a Misato pra mim tem essa questão de ela, como uma pessoa madura, como uma das poucas pessoas adultas em Evangelion, ela também se expressa sexualmente. E que é uma coisa que o Shinji vai ver isso lá no filme, e até no episódio 26, do Shinji ver essa imagem da Misato, assim, dentro da viagem lá da instrumentalidade, ver a Misato transando e não aceitar isso, e ficar com um certo nojo e estranhamento, e a Misato fala, cara, pessoas transam, é normal, ela se expressa sexualmente, e ela tem esse contato com o Kaji, que é um contato sexual, adulto, como poucos em Evangelion. Então eu gosto muito desse episódio, que inclusive acaba com o Kaji mostrando os segredos da NERV e ligando tema a trama e fazendo um momento de abertura emocional entre os personagens também virar um momento de revelação de segredos da série. Até o ponto que eles sabem, porque ele chama de Adão e ele mesmo não sabe que é Lilith. Ali dentro, que ele abre aquele lugar, passa o cartãozinho, abre o lugar e mostra Lilith crucificada, mas chama de Adão porque é essa informação que ele tem. Ou talvez, olha só, será que ele tava mentindo? Porque ele entregou o embrião de Adão pro Gendo, né? Agora eu estou confuso. Mas enfim, será que ele estava sendo sincero ou não? Mas é uma tentativa de sinceridade. Ele mostra segredos. Talvez ele não dê todas as informações, mas ele mostra segredos e levanta suspeitas na Misato. E essas suspeitas vão dar no episódio 16, que é o meu próximo episódio preferido de Evangelion.
Ok, olha que interessante. O episódio 16, ele tem, como todo episódio de Evangelion, 2 nomes. Um deles é Splitting of the Breast, separação do peito. Que eu conversei com, mais uma vez, o meu padrinho do VideoQuest, o Rafael Lira. Ele falou que não é exatamente essa terminologia freudiana, mas tem um pouco a ver, sim, com o conceito de você se separar da mãe, né? Pra criar o seu senso de identidade independente da existência da mãe. E isso é muito importante no episódio 16, que é um episódio de ponto de virada. O outro nome, o nome japonês dele é Doença até a Morte. Shini Itaru Yamai Soshite. E eu achei isso curioso, porque quando eu vi aqui na Wikia do Evangelion, In Sickness Until Death End, eu pensei que fosse a questão do que a gente fala no casamento, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até a morte, até que a morte separe e tal. Quando eu procurei Sickness Until Death, eu achei O Desespero Humano, que é um livro do Soren Kierkegaard, que eu não sei nada disso, por favor. Não venham, eu vou agora, talvez, se eu tiver tempo, dar uma pesquisada sobre isso. O nome original desse livro é literalmente Doença até a Morte. A Wikipédia diz que ele trata do conceito de desespero de Kierkegaard, equiparado ao conceito cristão de pecado. Muitos dos termos utilizados nesta obra mostram uma conexão inegável com os conceitos utilizados mais tarde por Freud. Então, tá aí. Mais um bagulho pra gente pensar, mais uma referência que Evangelion faz às prováveis leituras do Hideaki Anno na época, falando aqui sobre desespero, pecado cristão, talvez culpa, né, por conta de ser o pecado cristão, deve ter muito de culpa aí, talvez, e a ligação com Freud mais uma vez. E é muito interessante isso aí. Alguma hora, se der, eu dou uma pesquisada nisso. Mas vamos ao episódio 16 de Evangelion, que é o episódio Doença até a Morte, que é aquele ponto de virada que eu falei no VideoQuest 91. Que é o momento em que tudo vai pro caralho e o formato de Evangelion se perde. Porque antes você tinha essas operações, você tinha essa coisa que eu tava falando muito do filme de assalto e tudo mais. E esse episódio não. Esse episódio é o episódio em que o Shinji acredita ser o seu cara, ele acredita que ele é válido por ser um piloto de Eva e vai com tudo pra cima do anjo e se fode miseravelmente. Assim, ele entra naquela sombra e se perde dentro daquela quase instrumentalidade humana que acontece ali. Mas esse episódio é curioso, porque ele é muito um ponto de virada nele mesmo. Ele tem um primeiro momento que os conflitos entre os personagens são usados pra comédia, até. A questão do Shinji falar que vai fazer a linha de frente da batalha, do Shinji se achar muito bom por ser o número 1, é feito pra ser um conflito entre ele e a Asuka, como alívio cômico. Mas aí depois que o Shinji se perde dentro do anjo, esses mesmos conflitos são conflitos reais, são conflitos dramáticos, são conflitos pesados entre personagens. Você tem a Asuka sendo irônica, porque essa é a única maneira que ela consegue se expressar, e os caras, a Rei, peitando ela. Tipo, que porra é essa, sabe? A situação é drástica, tem uma cena muito bonita num pôr do sol, assim, a iluminação dessa cena, que é o meio do episódio, com a Asuka sendo irônica sobre o Shinji, ele não era o bonzão, vamos lá. E a Rei ficando na frente dela, e a Asuka, e aí, não pode falar não, e tal. Nisso também tem o conflito entre a Misato e a Hitsuko, porque a Misato agora sabe que estão escondendo coisas dela, e a Hitsuko culpando a Misato pela operação que deu errado, porque é muito provável que o Shinji morra nessa batalha contra esse Angel, porque não tem como saber o que está acontecendo com ele dentro do Angel, né? O Shinji não vai ter mais oxigênio ali, não vai ter mais alimentação nenhuma. E aí a gente tem aquele primeiro momento de viagem dentro do Angel, como eu disse no VideoQuest, da mudança de paradigma e do quanto os anjos são cada vez mais próximos. E aqui você tem
a continuação daquela questão da aceitação externa que o Shinji busca. Que ele lembra do pai dele falando, dando parabéns pra ele no último Angel, e fala que esse foi um momento bom. Enquanto isso ele é confrontado pelo Shinji criança naquele trem. Que eu não falei disso no VideoQuest, mas eu acho que o trem, inclusive o fato de ele ser laranja, é uma prova de que esse trem é meio que uma consciência coletiva que simula a instrumentalidade. Tanto é que tem um momento depois disso com o Toji Suzuhara dentro do trem, olhando o Rei e Shinji conversarem, porque ele também tá em coma, então provavelmente ele também tá em contato com essas consciências. E esse momento dentro do anjo é um momento de autorreflexão do Shinji, e ele vendo o quanto ele é um hipócrita, de certa forma. Ele foge, ele se engana, ele se esconde em pequenos momentos onde ele não precisa sentir dor, e ele não precisa de conflito, e ele não se esforça pra crescer, porque ele diz pra si mesmo que não precisa, que não tem como, pra ele não tem como, ele se engana. E esse é o momento em que ele nasce de novo. Como eu disse no VideoQuest, tem 3 nascimentos do Shinji ao longo de Evangelion, e esse é o primeiro. Esse é o momento em que a mãe dele chega nele, e aí ele nasce de dentro do anjo, porque o Shinji tá eternamente tentando e falhando. Ele tenta fazer a coisa certa, ele tenta... Quando ele tenta, ele falha. Mas ele falha porque ele não amadureceu. E esse é um momento em que ele precisa nascer de novo. A mãe dele fala pra ele nascer de novo, e ele nasce de novo pra tentar de novo, pra tentar crescer de novo. É inclusive muito curioso como o Shinji sai de dentro desse anjo, que é uma bola preta, e é muito parecido visualmente com a bola preta que vai dividindo em vários quadradinhos no End of Evangelion. Tem um paralelo visual aí. E aquilo também é um nascimento, né? Então esse é um episódio muito foda por trabalhar uma diversidade de temas do Evangelion e mudar completamente o paradigma. E mais uma vez, como eu já disse, dentro de cada episódio a variação é muito grande, e isso é uma coisa muito louvável de Evangelion. Todo episódio trabalha para que você tenha experiências completas do começo ao fim e sinta e pense muitas coisas. Então esse é mais um ótimo episódio de Evangelion. Eu tô só na metade da lista, né? Eu precisava dar uma apressada nisso. Vamos lá. O meu próximo episódio favorito de Evangelion é o episódio 19, o episódio A Batalha de um Homem, ou Introjeção. Introjeção, na minha parca pesquisa de Google aqui, é um termo da psicanálise que fala que se trata de internalização. É quando você absorve características de outros objetos para formar o seu ego. Se eu entendi direito. O que eu acho que, mais uma vez, se eu entendi direito, tem muito a ver com o que o Shinji faz nesse episódio. Mais uma vez, o que a gente tem aqui em Evangelion é uma narrativa completa em um episódio só. Cara, esse episódio 19 é uma temporada inteira de outros animes piores, sabe? Primeiro que Evangelion, como todo anime, tem muita variação de designer de personagem, né? E esse é um que eu só posso supor que tenha sido animado pelo próprio Yoshiyuki Sadamoto, porque tá muito bem desenhado. Mas ele começa da questão do Toji Suzuhara, depois do Gendo ter usado o Dummy Plug e quase matado o Toji, o Shinji se revolta e ele não quer mais pilotar o Eva. E o que a gente tem depois disso é a narrativa completa do momento em que ele recusa o Eva e foge, como ele sempre fugiu, e chega o Angel que se chama Zeruel. O outro Angel que é muito da hora, porque é aquele Angel que tem uns braços que parecem uns papel, lâmina e tudo mais. Esse é um dos episódios que tem alguns dos enquadramentos mais bonitos de todo o Evangelion. Tem a cena em que o Shinji tá falando com o Gendo, naquela sala bizarra do Gendo, que é uma sala gigantesca com a árvore sefirótica no teto e alguma outra coisa bizarra no chão, e ele fala muito longe do pai. O pai tá na mesa, ele tá longe, ele tá algemado, e é uma relação
completamente distante e sufocante, né? Eu gosto dessa sala do Gendo porque ela é muito grande, ao mesmo tempo que dá a sensação, por perspectiva, de o teto ser muito baixo. Então ela é uma sala muito grande, ao mesmo tempo que ela é sufocante. Ela é muito bizarra, essa sala. E tem a fuga do Shinji, tem... Eu gosto muito dos enquadramentos de quando ele tá conversando com a Misato, que são enquadramentos também muito distantes. Mostra o carro, o teto do carro, e cada um num canto, muito pequenininhos, assim. E quando mostra os personagens de frente, eles estão cada um num canto da imagem, pequenos, o cenário muito grande, cada um em lados opostos da tela. Então eles estão, a relação deles tá quebrada nesse ponto. Eles tinham algo, todo aquele momento de normalidade que tinha sido construído no Evangelion já foi quebrado nesse ponto, e eles estão completamente distantes, e o enquadramento mostra isso, sabe? É uma relação completamente impessoal. E quando ele tá indo embora, chega o anjo, e aí a gente tem só caos, né? Porque não tem mais essas operações com planos e tal. É só caos. Chegou o anjo, não dá pra vencer, a Asuka não vence, a Rei não vence, eles se fodem, isso vai fodendo cada vez mais a cabeça da Asuka, porque esse já tá no processo da Asuka afundar em depressão, que vai acontecendo ao longo da série, e ela perde mais uma vez, e vai cada vez mais perdendo o valor que ela achava que tinha, e aí o Shinji volta. Mas o Shinji volta mais uma vez se definindo de maneira se definindo pelo externo. Ele se define como piloto de Eva. Ele não se define por algo que ele vê em valor nele mesmo. Ele se define apenas pelo que dizem que ele é. Eu sou o piloto de Eva, é pra isso que eu sirvo. Se não for eu, vai ser quem? A Asuka perdeu, a Rei perdeu, eu vou fazer o que é necessário, não o que eu quero, não o que eu sinto que faz de mim eu mesmo. E aí ele pilota, a gente tem aquela inversão da cena do primeiro episódio, quando o Gendo obriga o Shinji a pilotar e ele não quer. Esse é o momento que ele quer pilotar, pelo menos ele acredita que quer pilotar. O enquadramento é exatamente o mesmo do primeiro episódio, e aí ele entra no Eva, e aí o Eva enlouquece, e tem a cena mais... tem uma sequência de cenas maravilhosas nesse episódio, principalmente as cenas que mostram uma sensação de escala, que eu gosto muito, assim, quando o Shinji aparece no Terminal Dogma e o anjo tá quase atacando a Misato, ele aparece no Terminal Dogma e dá um socão no anjo, e a gente vê a diferença de tamanho das coisas, da escala das coisas, aquele momento que ele tá atacando o anjo na frente do Gendo e tem aquele splash de sangue que cobre metade do Gendo. São só cenas maravilhosas. E depois o Eva entrando em modo Berserk, enlouquecendo. Inclusive uma coisa que eu vi esses dias no Twitter que eu achei muito interessante, que o Eva é dublado pela Megumi Hayashibara, que é a dubladora da Rei no Japão. Então é só gritos da dubladora, gritos guturais da dubladora colocado no grave. E talvez com a distorção ali, mas é o grito dela, que é a mesma dubladora da Rei e da Yui, a mãe do Shinji. Obviamente que eles fariam isso, até porque o Eva é a mãe do Shinji. Então esse episódio termina com um dos momentos mais visualmente impactantes de todo o Evangelion. Tem o Eva animalesco, tem a faixa The Beast 2, que é uma das minhas faixas preferidas da trilha sonora do Evangelion. Esse episódio é fantástico. E o meu próximo episódio preferido é o 20, porque o 20 é mais um nascimento do Shinji. O episódio 20, chamado Forma do Coração, Forma do Homem, ou Tecendo uma História 2, Fase Oral. Tecendo uma História 2 porque tem o episódio Tecendo uma História 1, que é um primeiro episódio que metade dele é recapitulação, que também é uma recapitulação maravilhosa. Até a recapitulação do Evangelion é genial. Mas esse é o 2, porque tá tecendo a história dentro da cabeça do Shinji. Esse é um daqueles episódios que eu digo que se você reclama do fim do anime
que não tem nada a ver e tudo mais, é porque você não estava assistindo o resto do anime, porque o que acontece nos os dois últimos episódios acontece pelo menos 4 vezes antes. Porque tem 2 vezes com o Shinji, e se eu não me engano tem mais uma com a Rei, com outro anjo, que é aquele anjo que parece uma auréola, e uma vez com a Asuka, que é aquele anjo que tá no espaço e é derrotado com a lança de Longinus. A forma da narrativa já tinha sido trabalhada na narrativa. Não é uma forma alienígena a série. É só levada à última consequência no final. E esse é um dos melhores. O que eu gosto desse episódio é da atmosfera. Esse é um dos episódios que a atmosfera não muda tanto, porque os outros são muito mais variados, mas conforme a série vai afundando, digamos assim, na tristeza, a atmosfera dos episódios vai variando cada vez menos, porque o clima vai ficando cada vez mais pesado entre os personagens. E esse episódio tem uma atmosfera muito pesada. Ele tem uma contagem regressiva quase, né? Porque a gente vai contando, não é exatamente regressivo, não tem nada a ver com regressivo. Ele vai contando os dias, dia 1, dia 2, dia 15, dia 30 do processo, porque o Shinji passa um mês inteiro dissolvido e eles precisam fazer com que o Shinji recupere a forma dele. E eu gosto como os conflitos entre os personagens vão acontecendo fora do Shinji e dentro do Shinji. E é mais uma vez o Shinji tentando encontrar o valor dele. E o valor dele é ele, mais uma vez, se enganando. Que ele acha que ele tem que pilotar o Eva. Ele diz que ele tem que pilotar o Eva porque ele precisa vencer e porque me mandaram. Mas, na verdade, é um desespero por ser bem tratado. Ele precisa de alguma forma de carinho. Alguma forma. E pilotar o Eva é uma forma de carinho, uma forma de receber o carinho que ele precisa dos outros. É muito desesperador quando você para pra pensar. Ele não encontra nenhuma maneira, como a gente vai ver mais pra frente. Ele tenta muito pouco também, mas ele não encontra nenhuma outra maneira de ter esse contato com as pessoas, então ele tem que pilotar o Eva, porque é isso que restou pra ele. E é com o Eva que as pessoas vão respeitar e vão cuidar dele. Ele tem um grito desesperado de alguém, por favor, seja legal comigo, seja bom comigo, seja gentil comigo. E aí a gente tem aquela parte das 3 mulheres da vida dele falando convidando ele, junte-se a mim e tudo mais, que é exatamente o que acontece no fim da série. O convite para ele se juntar a essa alma, que foi o que aconteceu com a Yui, por isso que ela se juntou ao Eva e nunca deixou de se juntar ao Eva. O convite que vai acontecer lá no fim da série já tá acontecendo dessa vez, só que ele sente a necessidade de ver as pessoas de novo, de ter esse contato com as pessoas, e aí ele nasce de novo. Esse é o episódio, esse é o segundo nascimento do Shinji. Tem a mãe dele de novo, tem a imagem da mãe dele de novo. No dia 33 ele retorna, né? Tem a imagem da mãe dele de novo e ele nasce novamente. Mais uma vez, ele é dado mais uma chance para ele nascer e crescer e virar uma pessoa independente da mãe. E aí a gente tem a cena da Misato no carro com o rádio falando da fase oral e de como homens tentam substituir a mãe com outras mulheres e nunca crescem. E esse foi um episódio onde o Shinji tinha essas 3 mulheres da vida dele, a Rei, a Misato e a Asuka, convidando ele pra se juntar nessa instrumentalidade, e se ele fizesse isso ele nunca ia crescer. É isso que ia acontecer com ele, e ele tenta crescer mais uma vez. E mais uma vez, jogando com essa questão da maturidade, o episódio termina com a Misato e o Kaji na cama. Termina com a infame imagem do isqueiro, do cinzeiro e do copo que não tem nenhum movimento por muito tempo. Essa é a parte, inclusive o Evangelion vai ficando cada vez mais pobre e tem muita repetição de animação e tem muita cena parada, muitas delas usadas com muita eficiência, como a cena do elevador, que é maravilhosa, mas essa daqui é só, realmente, a gente não tinha o que fazer e vamos economizar. Vamos ocupar 1 minuto de cena só com essa porra dessa imagem. E mais uma vez, a relação sincera entre eles se dando de forma sexual, porque eles são
o máximo de maturidade que existe em Evangelho, na minha interpretação pelo menos, e essa abertura emocional e sexual deles também é uma abertura de segredos políticos de Evangelho, que tem aquela pílulazinha que tem informações dos segredos da Nerve que o Kaji passa pra ela, porque ele sabe que ele vai morrer em breve. Então é um baita episódio, o episódio 20 é um baita episódio. O antepenúltimo item desta lista é o episódio 24, o último mensageiro, ou o último anjo, no caso, né? Ou o outro nome desse episódio, que é o começo do fim, ou batendo na porta do céu. A porta do céu, inclusive, se eu não me engano, é o nome que eles dão pra porta que abre pro lugar da Lilith. Esse episódio começa de maneira muito forte, que é a Asuka tá completamente perdida. O estado da Asuka é lastimável. Eu não sei exatamente onde é esse lugar onde ela foi parar, que tem uma banheira num lugar completamente quebrado. Que porra de lugar é esse que existe em Tóquio 3? E por que ela foi aí no momento de depressão dela? Mas enfim, o que vale, o que importa é a imagem, e a imagem é muito forte. A imagem é bem clara do estágio que ela tá, que ela foi... A mente dela foi completamente quebrada por aquele anjo, daquela cena da Aleluia, e pelo fato de que ela tá perdida, né? Ela não consegue mais entender pra que ela serve. Tem toda a questão da mãe, e dela ter sido substituída pela boneca e tal. É muito pesado, muito pesado. E aí chega o Kaoru. Esse é um episódio onde várias das relações já foram pro caralho, né? A doutora Hitsuko já jogou toda a merda no ventilador, revelou o segredo da Rei pro Shinji e pra Misato. A relação dela com o Gendo tá fudida já. Eu acho que o Kaji já tá morto nesse ponto, então era o máximo que dava pra ter uma relação quase saudável. É impossível porque o cara morreu. A Asuka tá perdida, a Rei não é mais a Rei de verdade, o Shinji não tem o apoio de quase ninguém, porque a Misato tá muito perdida nessa preocupação dela com os segredos que ela tá descobrindo. A cidade já tá toda destruída, depois de tantas batalhas, a cidade tá quase completamente destruída. Tem o cenário do episódio 24 é muito mais pós-apocalíptico do que o resto de Evangelion, né? As relações já foram perdidas ao longo da série. E é nesse estado que chega o Kaoru. E o Kaoru meio que é tudo que o Shinji precisava em toda essa história. É mais um bagulho muito triste de Evangelion, né? Aliás, é maravilhoso como o Kaoru aparece em cima de uma estátua que parece uma estátua de um anjo. Às vezes Evangelion é muito pouco sutil, mas o Kaoru é enviado pela Cilly para fazer o terceiro impacto, né, para tomar as rédeas do plano de instrumentalidade das mãos do Gendo. Mas a gente tem esse episódio que é a relação entre o Kaoru e o Shinji. E tem toda a polêmica da legenda, né, que nos Estados Unidos mudou. Eu tava vendo essa questão do texto, porque tem o texto que diz que o Kaoru diz eu te amo, mas o foda é a língua japonesa, que Suki tem muitas interpretações diferentes. Uma delas é eu te amo e a outra é só gosto de você. Então a legenda americana não tá exatamente errada, mas eu realmente acho que a interpretação não mais correta, mas a melhor maneira de deixar isso claro, eu prefiro que o texto seja eu te amo, porque eu realmente acho que o que está acontecendo ali é uma forma de amor. Eu não penso na questão da sexualidade do Shinji, porque eu não acho que o Shinji tem maturidade suficiente para pensar na própria sexualidade de qualquer forma, para ele entender qual espectro que ele se encaixaria. E aí fica muito difícil de a gente discutir o espectro do Shinji, porque ele tá num estágio muito rudimentar dessa discussão, sabe? O que ele tem, basicamente, é uma vontade de ser amado, e aí chega o Kaoru e dá amor
pra ele alguma forma de amor, algum nível de amor, algum nível de proximidade, de contato mesmo, sabe? Porque o contato que o Shinji tem ao longo, contato físico mesmo, de toque, que eu me lembre da série, tem alguns socos que ele leva, alguns tapas na cara que ele leva, e aquele beijo horroroso com a Asuka. O único contato físico que eu me lembre de toda a série do Evangelion que o Shinji experimenta é o toque na mão do Kaoru. O Kaoru pega na mão dele. É a única vez. Não tem mais nada, sabe? E é bastante triste. E esse é um momento em que alguém resolve ouvir o Shinji, né? O Shinji começa a contar as coisas da vida dele pro Kaoru, porque é só isso que o Shinji quer. E alguém tá dando isso pra ele, nesse estado do mundo em que tudo já tá perdido. E aí tem a cena em que ele invade todas as barreiras e chega na sala da Lilith, percebe que é Lilith porque ele acreditava que seria Adão, e se recusa e pede pro Shinji matar ele, e fala que se for o contrário, se o Kaoru não for morto, são os humanos que morrem. E ele fala, vocês, aí tem o truque do texto, eu não sei exatamente se é vocês ou você, mas eu interpreto que ele poderia dizer vocês como humanidade, mas ele tá também ao mesmo tempo dizendo você especificamente pro Shinji. Não é alguém, não é um ser ou não são seres que merecem a morte, que é no fim das contas a conclusão que o Shinji chega na série. E tem aquela cena em que o Eva 1 tá segurando o Kaoru com a mão, e esse é um daqueles momentos de cena estática que é funcional, sabe? Não é só por economia. Talvez também seja, mas esse é um momento que, beleza, se a gente vai fazer uma cena estática porque a gente não tem dinheiro de animar tanta coisa assim, vamos fazer num momento que isso tenha peso dramático, e isso tem peso, sabe? Tipo, é realmente peso dramático. O momento da decisão que a gente não tem, a gente só pode esperar. Nós como espectadores, só o que a gente pode fazer é esperar o Shinji tome uma decisão. E é difícil, é mais forte do que ficar mostrando mudanças de expressão no Shinji. Cria uma tensão na gente muito maior do que se fosse feita de outra maneira. Eu gosto muito dessa cena, da cena estática dele com o Kaoru na mão. O penúltimo item dessa lista é o episódio 26 da série de TV de Evangelion, cujo nome é A Fera que Gritou Eu no Coração do Mundo, ou Amor. Esse é um título muito, muito interessante, porque ele tem a jogadinha do Ai. O título do negócio é Sekai no Chushin de Ai o Saken da Kemono. Pessoas que falam japonês de verdade, por favor, não me matem, eu tô lendo a Wikipédia. Eu suponho pronúncia, eu não tenho certeza de nada. Mas o ai do título, ele é feito em katakana, o que significa que é uma palavra estrangeira. O que significa provavelmente que ele é o ai de eu. Então ele é a fera que gritou eu no coração do mundo, que essa é a busca do Shinji em toda a série. O Shinji é a fera que grita eu no coração do mundo, porque só o que ele quer é entender o eu dele. O caminho do Shinji é entender o próprio eu. Ao mesmo tempo que também esse ai pode ser de amor, que é outra coisa que ele busca. O Shinji só quer amor ao longo da história. Eu gosto muito desse título. O outro título é Cuide de Si Mesmo. É Take Care of Yourself. Eu gosto também. Eu falei bastante desse episódio no VideoQuest 91. E eu não vou me estender muito aqui não, mas como eu já disse, esse é a minha peça de audiovisual preferida na vida. É melhor que, pra mim, né, a minha experiência pessoal, é melhor do que qualquer coisa que eu tenha assistido, sabe? Eu acho realmente, eu gosto muito de como esse episódio não é uma traição do que a gente vinha vendo antes, como eu já disse, porque esse método narrativo já veio acontecendo ao longo da série umas 4 vezes, mas eu gosto como ele esquece a superfície e fala, beleza, agora a gente só vai entrar na cabeça do personagem. Dentro da adversidade da produção, ele encontrou uma solução que é
narrativamente significativa, narrativamente relevante. A escolha que a série tomou foi uma escolha inteligente do ponto de vista temático. Tem uma série de momentos desse episódio que eu acho magníficos. Tem principalmente o momento em que a série vai tirando toda a capa da produção e deixando tudo no rascunho e reduzindo tudo ao máximo, sabe? Já que a gente vai trabalhar com a metalinguagem, vamos reduzir tudo, vamos tirar tudo da frente. Chega a virar boneco de palito? É bem possível que chegue a virar boneco de palito em algum momento. Mas tem jogadas que são simplesmente geniais, assim, simplesmente maravilhosas. Do momento que ele tá caindo e tem a linha no chão, como a gente falou no VideoQuest 91. Tem um momento, não é exatamente boneco de palito, mas ele brinca um pouco com a forma. E ele começa a virar a torcer e virar várias coisas diferentes. É muito maravilhoso. Esse episódio são tantas coisas, mas eu não consigo dizer todas as coisas possíveis pra esse episódio. A questão é que a conclusão final, como eu também já disse, nesse episódio é uma conclusão razoavelmente otimista. É uma conclusão onde ele nasce mais uma vez e ele nasce ao perceber que ele pode ser ele mesmo, que ele pode, ele tem valor, ele pode existir nesse mundo, ele tem um valor intrínseco que ele pode descobrir ao longo da vida. É bonito. Eu acho uma boa mensagem, digamos assim, para se passar para as pessoas. Gosto. E eu gosto da forma da mensagem. Para mim, esses dois últimos episódios, e principalmente o último que foca no Shinji, é forma acima de conteúdo, que eu acho genial. A edição é muito dinâmica, o texto na tela, porque é desconfortável, dá trabalho. Isso é uma coisa importante nesse episódio. Dá trabalho acompanhar esse episódio. Ele é basicamente explicativo, expositivo, ao mesmo tempo que é um trabalho de personagem. Então você precisa acompanhar com muita atenção e ele é um certo desconforto. Acompanhar esse episódio é um certo desconforto, porque a edição é muito entrecortada. Por exemplo, o momento que ele tá sentado e tem os diferentes personagens falando com ele, e os ângulos vão mudando, e você nunca tem uma zona de conforto na imagem, porque toda hora muda o ângulo e você fica sem chão, sabe, pra acompanhar. Até ele chegar numa conclusão razoavelmente sincera. Ele meio que admite que ele é um covarde e que ele se odeia, mas talvez ele possa aprender a se amar. Ele tá sendo razoavelmente sincero consigo mesmo. Ele é uma pessoa com muitas características ruins, né? Ele é um covarde, mas ele só pode crescer se ele estiver vivo, e ele decide ficar vivo. Então é bem interessante o final do anime, pra mim, principalmente como forma, e é o meu episódio favorito de Evangelion. Mas não é o último item dessa lista, porque agora a gente vai para o episódio 26 do filme The End of Evangelion. Eu tô incluindo aqui porque eu gosto muito do final do Evangelion e ele é um episódio 26, para substituir o outro episódio 26. É mais um final, One More Final, I Need You. Eu tô gravando isso e esse podcast vai ao ar antes do VideoQuest 92 do End of Evangelion, então eu não posso falar muita coisa, eu peço perdão, mas o que eu posso adiantar é que por mais que eu goste mais do episódio da série, no fim das contas talvez o episódio final do filme seja mais coerente com a série. Porque o que eu falei algumas vezes nesse podcast mesmo, o Shinji nunca deu para que ele recebesse de volta. Tem pouquíssimos momentos, talvez apenas a vez que ele tenta alcançar a Rei, lá no episódio 6, em que ele tenha feito algo para alguém. Ele tem muitos problemas para se relacionar com pessoas e ele quer o contato, ele quer ser ouvido, ele quer carinho, ele quer elogio, mas ele faz muito pouco para que esse contato seja recíproco. E o final do filme é um final para jogar as hipocrisias do Shinji na cara dele.
É um final muito mais pesado porque é um final muito mais cruel com o Shinji. E isso tem uma série de motivos, até metalinguísticos, mas eu acho muito interessante, como eu falei ao longo do podcast, a questão do fanservice é ressignificada para mim, na minha interpretação, no filme, porque essa questão do male gaze, né, do olhar masculino, acaba sendo jogada para cima do Shinji, do quanto ele olha para as mulheres ao longo da série, o quanto essas fantasias que quem está assistindo pode criar por conta desses ângulos são as fantasias do Shinji, porque o Shinji é o público. Essa objetificação que o público faz e a série faz é o que o Shinji faz. E o Shinji leva uma série de tapas na cara no fim da série, no fim do filme, aliás. Então eu vou falar um pouco mais disso no VideoQuest 92. Então fica aí a provocação, digamos assim. Se você for ouvir esse podcast depois de sair o VideoQuest 92, só procure no YouTube VideoQuest 92 The End of Evangelion, onde eu e o Urso vamos comentar, espero eu, bastante a fundo. A gente não gravou ainda o final do filme, mas eu ainda prefiro o final da série, mas o final do filme é simplesmente maravilhoso e o End of Evangelion é obra-prima, é fantástico. E é isso, eu gravei sozinho, eu fiquei falando 1h43. O Diego vai cortar isso aí, algumas pausas que eu fiz vai ficar menor, mas eu falei por 1h43 sozinho, tentando falar baixo pra não tomar bronca aqui no prédio. E é isso. Vocês gostaram de me ouvir por 1h30, talvez? Só a minha voz? Isso é bom pra alguém? Deixe nos comentários no YouTube, porque vai estar no YouTube também. E muito obrigado a todos. E siga o Cast Quest no Spotify e, sei lá, ouça em outros lugares que eu não uso, que eu não faço ideia de quais são os outros lugares que você pode ouvir. Mas tem no Spotify, eu uso o Spotify. Falou, gente, abraço, até a próxima.